Vamos falar agora sobre o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, porque ele foi preso na manhã de quarta-feira na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Constituição Cidadã, deflagrada para apurar o suposto uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral de 2022. A polícia quer saber agora se houve intenção de dificultar o trânsito de eleitores com a realização de algumas blitz no segundo turno das eleições de 2022, sobretudo no Nordeste, principalmente no estado da Bahia. Como é que você vê isso, meu querido Jotinha? Eu queria que tivesse... Silvinei Vasquez, eu queria que prisão merecida ou não? Que o antigo debatador tivesse aqui, né? Porque durante a fala dele que ele tá falando sobre a confiança... O Dr. Volney? Não, doutor, saudade, Dr. Volney. Você tem mais saudade do Volney ou do seu date? Ah, cara, o Volney é tão querido, né? Tá vendo, eu dei. Tá vendo, Volney. Não, porque olha só que interessante. Antes ele estava falando da confiabilidade da Polícia Federal. E eu perguntei pra ele na ocasião se avalia isso pra PRF, justamente imaginando que a gente ia discutir esse caso daqui a pouco, né? Então, eu enxergo, Paulo, que o Bolsonaro tá numa enrascada num labirinto tríade, como eu gosto de dizer, né? Então tem o Anderson Torres numa ponta, na outra ponta tem o Silvinei, e na cabeça de tudo isso tem o Mauro Cid. E eu acredito que o Silvinei é algo que o presidente vai acabar conseguindo sair. Eu não digo nem escapar, porque dá a impressão de que tem culpabilidade, né? Mas que o presidente vai conseguir sair desse labirinto, porque na questão do Silvinei tem contradição entre os próprios dados. E o próprio resultado dessa operação já diz que não, o fato de não ter tido nenhum brasileiro que não conseguiu votar, eu acho que acaba causando pro presidente uma cama muito segura. Diretamente o Silvinei prejudica o Anderson Torres e indiretamente o Bolsonaro. Sim, sim, perfeitamente. Mas eu acho que a materialidade do caso Silvinei, eu acho que é a menor dos problemas do Bolsonaro nesse momento. Doutor Fábio. Bom, a minha opinião eu mantenho ainda. A prisão é totalmente arbitrária, ilegal. Um caso que aconteceu em outubro, uma suposta tentativa de impedir o eleitor de chegar às urnas e exercer o seu sufrágio universal. Em outubro, um ministro do STF me decreta a prisão dia 9 de agosto, quarta-feira, me corrija, Paulo. 8 meses depois. Lembrando que a prisão preventiva tem os seus requisitos. E a liberdade é um dos fundamentos. O cara tá até aposentado, é um direito fundamental. Mas, e a partir do momento... é por conta do avanço das investigações, Mesmo assim, né? Olha o que o ministro colocou no despacho, com todas as vênias possíveis. Ele colocou que estava decretando a prisão preventiva, porque poderia existir um temor em relação aos demais policiais rodoviários federais e porque ele podia combinar o depoimento com outras testemunhas. Eu pergunto, 8 meses depois, se tinha alguma coisa para combinar, já combinaram. Segundo, qual é o temor? Ele não é mais o diretor da PRF e sequer o governo é o mesmo. Então é ilógico. Então fala-se em garantismo, fala-se em direito penal, fala-se em direito penal do inimigo. Para uns, direito penal do inimigo. Para outros, direito penal do cidadão. Isso que está errado, Paulo. A minha dúvida, Felipe, antes de você falar, é se nessa tríade que o Jota falou, que eu concordo, não tem como centro o objetivo de atingir o Bolsonaro. Então o objetivo é pegar um aqui, é pegar outro ali de um jeito legal ou nem tão legal, como eu concordo no caso do Silvinei, 8 meses depois dos fatos acontecidos e sem teoricamente nenhum fato novo, foi preso ele. Mas vocês estão muito focados na questão processual. Mas tem que estar, Paulo. Tem que estar, porque se é ilegal na questão processual, é ilegal o resto. A prisão é para forçar o depoimento para falar o que eles querem. É legal do phishing, Paulo. Mas vamos pegar o fato aqui. O fato é, um ministro da Justiça recebeu um documento, certo, doutor Fábio? Dizendo em quais locais o Lula no Nordeste teve mais votos, correto? Aí estão se investigando quem foi que pediu esse documento, etc, etc. A primeira pergunta que eu faço é, isso não é estranho para vocês? O que um ministro da Justiça tem a ver com o desempenho eleitoral do primeiro turno? Nada. Absolutamente nada. Segundo, é visível por dados estatísticos, se você for olhar as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, em que eles focaram o estado da Bahia. O Nordeste teve um número de operações absurdamente maior do que qualquer outra região. Por qual razão isso? O maior número de índices... Vocês estão discutindo aqui a questão processual, eu acho extremamente válido discutir a questão processual, mas nós tivemos, e isso está muito claro, uma questão de tentativa de golpe de Estado.
E eu afirmo isso aqui. Paulo. Nós tivemos uma tentativa. Não quer dizer que houve qualquer tipo de acerto nessa Paulo, ação. você tá Mas que, correto. para mim, teve uma tentativa, uma elucubração, um pensamento, uma certa organização e uma tentativa aqui e ali, isso para mim tá claro. Eu acho que houve um grupo, desculpa, doutora, houve um grupo de pessoas numa pataquada, tal qual o 8 de janeiro tá pataquada, dá um golpe de Estado num domingo sem nenhum líder. Entende? Mas eu entendo o que você tá falando. Acho que faz sentido. Você vai discutir a pataquada, aí vamos discutir a qualidade. Não, mas vamos o que você discutir tá a qualidade. Tá correto. Se há algo muito suspeito, tá correto. Mas porque o que os dois doutores falaram, de forma processual, não tem nada na lei que preveja essa prisão preventiva. Não existe na lei algo que dê sustentáculo a essa prisão preventiva com o fato 8 meses depois. Então, claro que há necessidade de investigação, de apontar e depois a responsabilização, mas essa prisão, ela está sendo feita às avessas. Ô, doutora, tá atrasada a prisão. Não, mas mesmo assim... Tá atrasada, já tinha que ter sido preso. Ser em outubro, novembro, pra mim, o for o ponto caso. é esse, tá atrasado o negócio. O cara já devia estar atrás das grades há muito Mas tinha tempo. que ter sido preso meu. por quê? Porque ele tinha o documento com as regiões que o Lula mais foi votado? Porque ele visivelmente utilizou uma instituição pública. A gente não pode ter uma condenação Mas prévia. visivelmente não é o suficiente, Paulo. Tem que ter o dado Tem que ter a concreto. condenação. Mas Ele é por parou isso- os ônibus de fato? Houve o atraso? Não houve, ninguém foi impedido. Eu concordo com você, Não, mas Paulo. peraí, não houve por conta do ministro Alexandre de Moraes. Mas Porque se houve as o ministro movimentações se o ministro atípicas lá? Alexandre, escutem isso que eu vou falar. Se o ministro Alexandre de Moraes aceitasse o pedido do PT de alongamento do horário da votação, porque o PT queria, lembra no domingo do segundo turno? O PT chegou e falou: não pode terminar às 5, tem que terminar às 7. Se o Alexandre de Moraes tivesse aceitado o pedido do PT, eu não sei como é que seria o governo brasileiro hoje. Mas para as pessoas falando relembrarem, sério. as pessoas relembrarem, né? Nas vésperas das eleições, o STF pediu, na verdade ordenou, que não tivesse operações nas estradas, né? Então, a operação que a Polícia Rodoviária Federal fez no dia das eleições... Descumpriu a norma do Supremo. Descumpriu a norma do Supremo. Aí o Alexandre de Moraes chamou o Silvinei para conversar e falou: ou você libera tudo, É isso aí. ou você vai ser preso, né? E aí o Silvinei resolveu liberar tudo, mas houve um descumprimento de uma ordem judicial. Agora, uma das coisas que eu não consigo engolir nessa narrativa é: um ônibus tem 50 pessoas. Vamos supor que tenham parado cerca de 1.000 ônibus, vai. Eu estou falando de 50 mil eleitores. Ou seja, é irrelevante sob o aspecto eleitoral. Então essa narrativa... Peraí, nós tivemos uma diferença de 2 milhões de votos. 50 mil, tô falando. Não, mas eu tô dizendo o seguinte: 2 milhões de votos numa eleição presidencial é nada. Nada. Mas vamos combinar que alguém... Se você pegar 15, 20 ônibus parados, meu amigo... Mas imagina o seguinte: alguém que queira influenciar as eleições parando ônibus, que dá um universo muito pequeno, eu acho que... É uma pataquada. Mas por que na Bahia? Por que na Bahia? Forçar a mão Por que esse demais. foco na Porque Bahia? na Bahia, porque no Nordeste é o maior índice de crimes eleitorais. Exatamente. Paulo. Sempre foi o maior índice. Porque no imenso. Nordeste é a maior frota de ônibus. Vocês acham da que no Polícia norte, Rodoviária. vocês acham que no norte não tem crime eleitoral? Tem, aqui em Porque no São Paulo... Vocês Nordeste- acham que no sul não tem crime eleitoral? Mas também tiveram ações no Sul. Mas por que o Nordeste? Mas também tiveram ações no Sul. Mas isso pra mim é relevante esse ponto. Assim. Agora, o ponto que colocaram aqui realmente é o ponto fulcral. Quando eu peguei, por exemplo, a decisão do Alexandre de Moraes para ler, ela falava que as depoentes que já depuseram, né, tiveram um temor referencial para o Silvinei. Ou seja, não tem nenhuma prova de que o Silvinei estaria influenciando as investigações. E prisão preventiva você usa nesses casos quando a pessoa que está sendo investigada está criando artifícios para poder influenciar e combinar o depoimento. Isso não tinha, no caso. Você não é comunista, irmão. Não, e detalhe. Eu sou garantista. Você Se não é comunista, não. querem punir, observando o processo, o contraditório para defesa, não tem problema, Paulo. A questão é que um relatório não vai ser suficiente nunca. Porque, vamos se colocar no lugar dele. Se eu sou o Silvinei, sabe o que eu falo? Operação normal. Tanto é verdade que na concepção do... Mas tinha antes decisão do STF, né? Então, no depoimento, na concepção houve o descobrimento. Mas quando o ministro me chamou, o que eu fiz? Liberei. Houve prejuízo para o eleitor? Não houve, porque todos chegaram no horário. Não, mas peraí, não estipulado. houve prejuízo porque teve a entrada do ministro Alexandre de Moraes. Não, no mas processo. é isso que eu tô dizendo. Ele no primeiro momento. Mas qual é o crime? O crime é a tentativa, Não, doutor então vamos Fábio. punir ele por outro. É que nem golpe de Estado. Golpe de Estado, você vai punir quem deu o golpe de Estado. Se eu concordasse no mérito quem concluiu o golpe de Estado, é claro que não. Com mérito contigo, assim, não tem a Você tá muito de direita, Não, hein, mas Felipe? assim, se eu concordasse contigo nesse assunto, a prisão dele tinha
tinha que se dar com o final do processo judicial. Sim. Né? Porque o negócio. Então você se é deu contra a prisão há 8 preventiva? meses antes, cara. Nesse caso, A contemporaneidade. Ou seja, por que Você vai é prender contra agora? o Instituto da Prisão Preventiva, é isso que você Oi? está falando. Você é contra o Instituto Não. da Prisão Preventiva. Se for para fins de investigação, quando o investigado está combinando o depoimento com testemunha, com outras pessoas, eu sou favorável. Agora, Mas não tinha isso lá, não. vocês têm acesso aos autos? Eu li a decisão do Alexandre de A Moraes. gente não sabe o que está sendo mas- investigado. Mas também. a sentença dele, o despacho do Alexandre de Moraes foi divulgado. E ele falou o seguinte, que está prendendo o Silvinei porque 2 depoentes não se sustenta. deram depoimentos antagônicos, né? Por conta de temor referencial em relação ao Silvinei. Não tinha nada dizendo que o Silvinei ligou para as duas para combinar E depoimento. Monteiro, o que o Procurador-Geral Já da absurdo. República falou? O PGR foi contra. Ofende o sistema acusatório isso. Se o Bem PGR tivesse lembrado. dito, não, vamos sim os requisitos da prisão preventiva, aí o ministro decreta a prisão. O PGR, que é o titular da ação penal, Bem foi lembrado. contra. Sabe o que o PGR falou? Não, requisita ele, vamos ouvir. Ponto final. Você sabe o que Quer isso me dizer, lembra, às vezes, mesmo Paulo? assim, Os contrariou, fins justificam os meios da Lava Jato. Lá atrás. E depois deu no que deu. O cartel de cartas acabou caindo, porque se fez de um jeito errado, que talvez tivesse um fundamento que pudesse ser correto. Agora, talvez a mesma forma. Não é não investigar uma tentativa de golpe de Estado. Tem que se investigar. Não pode passar pano, não pode haver crime. Agora, da forma correta, porque Tem que prendeu o agora- cara preventivamente legais. sem fundamento. Um Mas dentro das balizas legais. diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal pode postar foto com Bolsonaro ou com Lula nas redes sociais e dizer sou do time, é isso aí. O presidente voto da República Bolsonaro, pode voto no- indicar o amigo pessoal dele, advogado Não, Pode, podemos discutir, mas vamos discutir esse ponto específico. A época. Chefe da Polícia Rodoviária Federal Não pode. chegar numa rede social e dizer Bolsonaro 22? Só se Vocês ele acham tivesse normal afastado isso? Não é da normal. atividade fim. Então, mas ele não estava, certo? Não Então, pode. Ele apagou em seguida. Só Tudo por bem. conta... Não, mas como assim tudo bem, Não, doutor tudo Fábio? bem, não pode. Isso é Paulo, mas gravíssimo. Vamos levar pro direito penal. O direito penal é um pitbull. Leva pro lado administrativo. É. Agora vai acabar com a vida do cara. Isso é. Veja, é isso que temos que entender. O direito penal é um pitbull. Leva pro direito administrativo, pro direito civil. Não, e de Agora, o novo, fato dele Não, postar... eu- Por que não foi Tá feito lá em correto, novembro? Sabe por que que Ele tá postou falando? quando? Pra mim, a prisão tá atrasada Não, já. mas você está falando tá de forma atrasado. correta porque não é crime. É uma infração administrativa Administrativa. prevista na lei orgânica da polícia. É verdade, perfeito. Essa é a questão. O que nós estamos discutindo é que se defende o Estado Democrático de Direito no Brasil hoje e não se respeita a Constituição e a lei. Já começa por aí. Não existe Estado Democrático de Direito quando você não observa a Constituição e a lei. E nós temos que esperar de quem? Desde o presidente até a faxineira. Até de nós, pobres mortais aqui. Agora, esse discurso, tudo em defesa do Estado Democrático de Direito, mas não cumpre absolutamente nada. O poeta já dizia, né? Todos acreditam no futuro da nação, mas ninguém respeita a Constituição. E é o que está acontecendo. Mas, ô, doutor Fábio, qualquer tipo de elucubração de uma tentativa de golpe de Estado não pode estar num processo administrativo. Isso é óbvio que vai estar na esfera Mas, penal. Paulo, essa é a questão. Foi vendido. Olha só, eu não consigo entender, sinceramente. Se eu pegar a história, fala-se em golpe todo santo dia. Não estou dizendo que a conduta do ex-diretor, das pessoas que estavam no dia 8 de janeiro, está correta. Mas um golpe que se faz com bandeira, quebrando as coisas, eles não passam de arruaceiros. Eles praticaram vários crimes. Mas um golpe sem arma branca, Num sem arma de domingo, sem fogo, líder de Estado, sem sabe? bombas, sem organização, nada. Mas você está Aí- comentando o 8 de janeiro. Eu não tô comentando falando absoluta- do 8 de janeiro. Não, mas eu tô é o que eu falando tô falando. sobre o segundo turno das eleições. Mas veja, um ex-diretor da PRF, o simples fato, que não foram 50 anos, viu? Muito menos. O simples fato, vamos imaginar que de fato ele tentou atrasar. Seria possível influenciar nas eleições no resultado final? Não foi possível. Por que uma minuta Não de foi golpe de possível. Estado foi parar na casa do ministro da Justiça, Anderson Torres? Não, mas daí o Eu Anderson acho que é a Torres é mesma outra pauta. pauta. Como outra É pauta? outra pauta do triângulo, Essa meu é bom. Uma outra pauta, outro meu gato. lado Tá do tudo triângulo. interligado. Mas, Paulo, olha só, é Tá a mesma tudo interligado. pataquada. É o mesmo grupo e a mesma pataquada. É Não, mas mesma é um pensamento Mas pequeno. é uma pataquada que visa acabar com o Estado Democrático de Direito e começar Paulo, uma mas nova uma era. Júnior, sabe por quê? Tá Você me claro permite? Deixa eu colocar isso. uma... Essa minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro, do Torres, o que estava escrito nessa minuta? Estado de Convocar. defesa. Para. O que é o estado de defesa? É uma prerrogativa do presidente. Nem vou entrar no mérito.
A partir do momento que eu sei que a Constituição Federal autoriza o presidente a decretar um estado de defesa, quando ele entende, é uma discricionalidade, quando ele entende que um poder, e ele entendeu, é o que estava escrito lá naquele papel, que o TSE estava colocando em risco a ordem e a paz, havia uma instabilidade institucional. A Constituição fala isso. O problema é que essa minuta é uma prerrogativa do presidente que ele sequer chegou a assinar. Mas qual instabilidade institucional nós Então, estamos qual é vivendo? Qual instabilidade institucional? Então, eu não acho, assim, a gente não estava tendo estabilidade institucional, estava tendo uma democracia de alta intensidade. Eu gosto de Mas o colocar dessa presidente, forma, ele tem essa discricionalidade. Se ele vivia um entendeu processo isso, de ele podia ter polarização decretado. política. polarização política, o poder executivo brigando toda hora entre si, o poder executivo e o legislativo também brigando um com o outro, né? Ou seja, é uma democracia de alta intensidade que a gente não estava acostumado, né? Agora, uma coisa que me perturba muito e eu não gosto é que na década de 60, 70, né, a esquerda era condenada por conta do termo genérico, né, defesa da ordem de segurança pública, né? Agora, hoje em dia, a gente vê a perseguição de muitas pessoas por conta da tal defesa do Estado Democrático de Direito, né? O tipo penal que o Bolsonaro aprovou e colocou no Código Penal em 2019, 2020, né? Ele está ressoando agora contra o pessoal da direita. E eu concordo com o que foi colocado aqui, porque quando eu penso num golpe de Estado, quando eu penso em mudança de poder de forma arbitrária, né? Eu tenho que provar o que eu quero colocar no lugar do poder instituído, né? Quem queria governar no lugar do Lula caso tivesse golpe? Ia ser mais 6 anos de Bolsonaro? Ia ser os militares? Isso não está claro em lugar nenhum do Brasil, né? Ninguém conseguiu mostrar que existia um golpe articulado, um plano articulado, uma estratégia montada para dar golpe no Brasil. Eu não vi ninguém falar sobre isso. Monteiro, né? é subestimar a inteligência. Quer dar um golpe, dá enquanto presidente. E outra coisa, hoje, em janeiro, ele não era mais presidente. E outra coisa importante, né? Minuta de golpe, minuta de documento, não significa crime algum, né? Porque não há crime no Brasil por conjecturação, né? E é os poderia ter recebido esse papel de alguém na rua querendo que ele desse o golpe. Ah, claro. E guardou em casa? Claro. E guardou em Mas casa? é os mesmos Felipe, nomes. Para analisar. Quando tu recebe um panfleto, Eu não sei. Foi no Farol. Eu não sei como Ele recebeu no Farol o panfleto. Claro. Mas tá claro isso. Sabe uma coisa que as Mostra aí, pessoas não então. esclarecem, Claro. Paulo? Pega o panfleto que você recebeu na Paulista hoje aí. Quando o presidente decreta o estado de defesa, sabe quem ele é obrigado a comunicar? O Congresso Nacional. E se o Congresso Nacional não concorda, sabe o que ele Doutor faz? Fábio, ele derruba. Doutor Fábio, então como me pode explica falar uma que isso é uma coisa. minuta de Doutor golpe? Fábio, estado de defesa pra quê? Qual a motivação? A Constituição diz claramente, se a ordem ou a paz social estiver colocando em risco a instabilidade institucional, eu, presidente... Então, eu vou chegar nisso. Eu, presidente, decreto o estado de defesa, ponto. Ao decretar o estado de defesa, eu publico esse decreto. E ao decretar, eu comunico ao Congresso, eu decretei. Se eu estiver errado, derrube e me puna. Sabe por qual crime? Crime de responsabilidade. Isso nunca saiu do papel. O que me irrita é falar que uma minuta, onde estava materializado um possível decreto presidencial no estado de defesa, é considerado golpe. Eu só não Então, a consigo Constituição entender é a golpista. motivação para um estado de defesa. Cabe ao Congresso Nacional avaliar. Por isso que ele comunica. Não, mas Mas isso não Mas qual é a motivação para isso? Que você está tendo uma eleição polarizada? Também não vamos ser disputada? ingênuos. Isso é democracia, Que ele pensou na possibilidade de talvez dar um golpe, conjecturou chamar os militares para ir contra o sistema eleitoral no Brasil. Eu não tenho dúvida que isso foi feito, né? Mas que ele atuou de forma firme para efetivar qualquer tipo de golpe, eu tenho quase certeza absoluta que não. E o que eu vejo é rastros dos mesmos nomes ali, fazendo Essa as mesmas questão- pataquadas que não foram... Estamos falando de pouco profissionalismo, é isso que a gente está falando.